boa tarde, queridos alunos, nossa boa tarde, queridos professores também, né? Nossa boa tarde aí para todos vocês aí que estão acompanhando pelas ondas do canal Educação, pela turma aí que está acompanhando pelo YouTube também. Nosso boa tarde aí para todas as escolas aí de Alagoinha, de Floresta, Francinópolis, olha que bom, né? Joca Marques, Queimada Nova, Tamboril, Wolferraz, muito bom, muito bom. A Ilha Grande também acompanhando, né? Então, é um prazer estar com vocês e uma satisfação enorme estar. E hoje nós vamos começar, pessoal, a conversar dentro da disciplina de ética e relações interpessoais. Nós vamos conversar mais especificamente sobre ética empresarial. E vamos começar o nosso tema de ética empresarial com as 5 dimensões da ética empresarial. Vamos conhecer essas 5 dimensões. E o nosso objetivo é exatamente aprender as 5 dimensões da ética empresarial, que são sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. É muita coisa, né? E é mesmo, muita coisa. E muito importante também, tá? Olha, nosso boa tarde aí para Rafaela Sabino, para Kathleen, uma boa tarde aí para Sandra Mota acompanhando a gente também, muito bom estar com vocês, tá? Tem a turma da Seduc também acompanhando, muito bom estar com vocês também. Então, estão preparados? Vamos lá, né? Olha aí, durante essas aulas, dessa aula de hoje, nós esperamos adquirir algumas competências, né? Como compreender as 5 dimensões da ética, o que compõe essas 5 dimensões, e ter clara a necessidade do desenvolvimento de políticas voltadas à ética empresarial e às práticas corporativas sustentáveis e responsáveis. E saber que as dimensões da ética são relacionadas e devem compor o cotidiano das empresas de forma multicultural, respeitando as diferenças individuais como crenças, religião, gênero, origem, forma de participação e interação dos indivíduos na sociedade. É muita coisa, né? E é muita responsabilidade nossa conhecer essas dimensões. Lembrando que, provavelmente, aliás, é bem quase certeza, que vocês vão ser gestores de alguma organização, né? Principalmente na área de tecnologia. Então, vamos aqui aos nossos entendimentos. Vamos fazer aqui uma breve introdução às 5 dimensões, tá? Veja só, nós temos aí um mundo que vem evoluindo e modificando o tempo todo. E isso, pessoal, é muito importante vocês saberem que a evolução vai acontecendo. Queira vocês, sim ou não, vai acontecer. E aí o nosso autor, aí, o Paul Pearce, né, ele colocou aí a medida do progresso de uma nação, assim como a medida do progresso de um indivíduo, deverá sempre ser sua disposição para aprender com experiências alheias. Muito importante isso. Muito importante aprender com as experiências alheias, né? O Paul Pearce, pessoal, é o presidente, né? É o fundador, né? O fundador do Rotary Club, né? Uma instituição aí muito respeitada mundo afora, tá? E caso vocês queiram consultar toda a matéria referente ao posicionamento aí do Paul Pearce, só entrar aí no www, né, Rotary Club, e pegar lá, tá aí para vocês o link disponível para vocês, tá? Ética empresarial. Veja só relembrando alguns aspectos, né, da ética, né? Então, podemos dizer que a ética consiste em algo que muda conforme a sociedade, a época, os conceitos e até conforme o grupo em que os indivíduos participam, tá? Isso aí está mais, né, chegando bem próximo aí do moral também, né? É um conceito bastante aí, que nós já discutimos bastante nas aulas passadas.
E ética corporativa varia conforme a empresa. Então, agora, fazendo esse comparativo, nós vamos pegar aqui agora que a ética empresarial, ela varia, a ética corporativa varia conforme a empresa, o ambiente em que a empresa está inserida, uma vez que a ética corporativa é um reflexo dessa sociedade, dos problemas que comercializa, dos produtos que comercializa, da cultura interna e dos fatores que compõem o ambiente da ética. Então, vamos até fazer esse grifo aqui de forma diferente, para ficar mais amplo para vocês, né? Então, temos esse grifo aqui, a ética corporativa, assim como a ética, né, geral, consiste lá, depende do, está envolvido com a sociedade, com o ambiente, essas coisas, a ética corporativa também. E veja que nós estamos falando dentro de uma organização, nós estamos falando de grupo de pessoas que está lá. Então, está respeitando tudo. A área da ciência social, a ética é uma área da ciência social que estuda a vida social de indivíduos e grupos de pessoas, sendo que a filosofia é uma de suas áreas, né? Então, nós podemos dizer que a ética está inserida dentro da filosofia. Vamos avançando aqui, para a gente ver. Vamos conhecer, então, agora as 5 dimensões da ética, né? Vamos conhecer primeiro o conceito, né? Esses conceitos aí, para que a gente possa, né, compreender melhor, né? Conceito de ética aqui para a gente. O conceito de ética tem uma origem grega, né? Vem lá da palavra ethos. Lembrando para vocês que lá no grego, essa palavra ethos, ela tem 2 pronúncias, né? Uma com ethos, uma com ethos, tá? E uma vai ter um significado de moral e outro de ética, né? Mas aqui para a gente, basta a gente entender que esse conceito de ética tem origem na palavra grega, que significa o modo de ser e representa as características do grupo. Dessa forma, representa uma forma de agir coletivo em relação à cultura e ao comportamento da sociedade. Então, nós podemos consolidar esse conceito, né, de ética, que, porém, ela vem evoluindo na história e podendo ser considerada um caráter ou conjunto de princípios, valores morais que norteiam a conduta da sociedade humana. Então, estamos aí com um conceito bastante dentro do conceito de ética. Vamos fazer algumas reflexões também? Algumas reflexões sobre ética. A ética, normalmente, ela proporciona, né, uma melhor vida em grupo, uma melhoria da sociedade e o respeito dos indivíduos em um contexto social. E a gente também pode dizer que a ética é reflexo da sociedade em uma determinada época, dos avanços tecnológicos e das relações e ações individuais. Enfim, do desenvolvimento da sociedade. Assim, pessoal, se a gente for desenvolver um pensamento ético, né, a gente vê que não é possível, né, desenvolver um pensamento ético sem fazer reflexões sobre sustentabilidade, desenvolvimento e estruturas internas das organizações. Veja só, se nós estamos colocando que a ética, né, está relacionado com o comportamento da sociedade em um determinado tempo, a sustentabilidade num tempo passado, que não era nem pensado, né, vamos dizer assim, lá nos tempos de Taylor, Fayol, lá de 1900 ou até antes, né, o mundo empresarial nem se tocava nessa questão de sustentabilidade. Estava focado mais num processo produtivo, revolução industrial, conseguir produzir mais e tal, essas coisas, né?
Mas hoje, no nosso momento, a sustentabilidade ela passa a ser relevante para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, associando aqui, né, essa questão, tá, da possibilidade de vida melhor, nós podemos relacionar o desenvolvimento e sustentabilidade, tá, nesse contexto de vida melhor. Não só para nós, né? Quando nós falamos de sustentabilidade, nós não estamos falando em sustentabilidade somente da nossa geração, mas também sustentabilidade para gerações futuras. Tá? Olha só, ethos, né? A gente tem forte influência na construção das normas, das leis, né? A ética influencia, né, muito a formação das leis, né? E a ética não deve ser considerada como uma lei. Porque a ética, na verdade, ela não é uma lei. As leis e as normas, né, estão mais no campo da moral. E não podemos confundir leis com ética, moral com ética. Tá? Mas também são, veja só, que as leis também, embora elas são influenciadas pela ética, a construção das leis e das normas são fundamentadas em princípios éticos, nós sabemos que é uma reflexão da sociedade e que está inserida num melhor ambiente, inclusive com os aspectos éticos. Então nós vamos defrontar com situações de leis, e essas leis não podem ser confundidas com ética, embora a ética influencia fortemente a construção das leis. Assim, nós podemos começar a conhecer, né, essas 5 dimensões, primeiro pela necessidade de desenvolver políticas corporativas. Tá? E essas políticas corporativas estão relacionadas com a necessidade que as organizações precisam ter, seja ela, né, ética, né, as necessidades éticas, sustentáveis, multiculturais. Né? Esses são a necessidade que as organizações têm de desenvolver, né, políticas corporativas, éticas, sustentáveis e multiculturais. Veja só, nós vivemos num mundo multicultural, né? Um mundo de diversidade, mas nós também precisamos ver que novas gerações virão. E isso é o que nós precisamos desenvolver nas organizações para que haja continuidade para nós. Veja só, né? Como é que está o mundo hoje? Esse mundo globalizado, aí com essa filosofia, com esses sistemas capitalistas implantados, nós vemos de um lado condomínios de luxo, de outro lado favela. Efeitos da globalização mundial, né? E que diferenças individuais se desenvolvem cada vez mais, né? E a gente está vendo aí, né, a forma e as pessoas, e as empresas e o Estado precisam reconstruir ou construir objetivos para se ter uma sociedade mais justa, solidária, ética, sustentável e com responsabilidade social. Até então, esse formato que está aqui, de cada vez mais distante os indivíduos, ele não deve continuar. Nós precisamos desenvolver de forma diferente para que não haja tanta divergência. E eu vou dizer para vocês, né, nesses últimos anos, essas diferenças têm aumentado e muito, muito mesmo. A concentração de renda nesses últimos anos está sendo assim horrível, né? Está sendo horrível mesmo. Muitas pessoas, né? Até a gente tem visto no noticiários pessoas à beira, no meio da fome mesmo. Coisa que já deveria estar erradicada há muito tempo. Né?
essas diferenças individuais, em decorrência de uma desigualdade social, econômica, cultural, religiosa, racial e até comportamentais ou históricos, a gente está vendo, pessoal, cada vez mais, né, com agora que a gente está tendo aí o processo, esse processo de acesso mais às informações, câmeras, né, estão filmando e vendo, presenciando, registrando quanto essa desigualdade vem acontecendo. E em todos os aspectos. Em todos os aspectos a gente está vendo a desigualdade aumentar e de uma forma assustadora. E temos que pensar de forma diferente. Nós não podemos continuar construindo uma sociedade tão desigual e ficar vendo acontecer e continuar indiferente. Então é necessário que a gente tenha participação para o desenvolvimento de políticas ou criação de políticas públicas e também institucionais, organizacionais, que contemple um terceiro setor com entidades governamentais, empresas, políticas, pessoas físicas, enfim, toda a sociedade precisa estar atenta com a criação de políticas públicas que possam reverter, essa desigualdade. O caminho que se tem para avançar demasiadamente nessas desigualdades, podem ter certeza, é um conflito. E esse conflito fica cada vez mais, né? Esse conflito, nós devemos antecipar a ele e trabalhar com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento. Então, temos aí as 5 dimensões da ética empresarial para vocês. Sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança. Veja, pessoal, que a gente foi construído aqui um círculo, né? Um círculo aqui, em que a ética está no centro, que a ética está numa posição central. E temos aqui, olha, a sustentabilidade envolvendo, e veja que quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós colocamos aí nesse círculo também o tripé da sustentabilidade, quanto aos seus aspectos sociais, econômicos e ambientais. Mas ao centro, na posição mais central e formando um círculo virtuoso, o respeito à multicultura, inovação, aprendizado contínuo e governança corporativa. Isso tudo abarcando aí uma ética. Continuando com vocês, aí, comentando sobre esse círculo, né? Inicialmente nós vamos fazer conceituar, né? Um enfoque aí, mais no conceito da ética. E agora, firmando aquele conceito, né? Relembrando esse conceito de ética, agora vamos fazer a abordagem mais específica nas dimensões da ética empresarial. Quanto a sustentabilidade, o respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança. Veja só, que quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos aí o tri-bottom line, ou seja, os 3 pilares criados lá pelo inglês John Erickson, que são a sustentabilidade, aspectos econômicos e aspectos sociais, que formam o nosso tripé bottom line. E essas dimensões da ética empresarial resultam de experiência, foi resultado de experiências corporativas, vivência, pesquisas, com o objetivo de implantar políticas institucionais. Então,
podemos avançar um pouquinho mais para a gente aprofundando esses conhecimentos. Veja só, pessoal, nós estamos tratando esse tema, indo verticalizando, né, cada vez mais, aprofundando cada vez mais, para não ficar somente na coisa. Vamos aprofundar muito isso aqui hoje. E as dimensões da ética podem ser classificadas, né? Uma aqui, para definir a abordagem que serve de limites da ética corporativa. E aí nós temos duas dimensões: a sustentabilidade e a multicultura, respeito à multicultura. Do ponto de vista a dimensão operacional e de desenvolvimento, para que se consiga operacionalizar as políticas de ética corporativa e acompanhar o desenvolvimento da sociedade que está inserida no mundo globalizado, nós vamos ter a governança cooperativa, o aprendizado contínuo e inovação. Veja que nós apenas pegamos as 5 dimensões e fizemos uma classificação para a gente poder entender melhor as abordagens que são dadas, né? Então nós separamos as 5 dimensões vamos até colocar a numeração dela que vai ficar melhor, né? Embora essa numeração não tenha uma sequência, ela é como um todo, como está lá no círculo. Então nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. E veja que essas dimensões, pessoal, ela não tem uma sequência. Não, primeiro é não. Ela é um sistema que todas as partes precisam estar funcionando. Tá? Se uma delas não estiver funcionando, provavelmente nós vamos ter problema. Então temos aí, né, essa pequena classificação que a gente fez. Pessoal, essa classificação é somente do ponto de vista didático, tá? Porque para que a gente possa compreender melhor, a gente faz essa separação didática para que a gente possa compreender melhor e desenvolver o estudo. Tá? Desafios. Tá? Então agora nós já sabemos das 5 dimensões. Então agora é o momento da gente começar além desses desafios, dessas 5 dimensões, começar a entender e compreender, e conhecer, entender e compreender os desafios que as instituições, que as empresas têm quanto à ética corporativa. Bom, desses desafios, nós podemos colocar para vocês, né? Um desses desafios é atualizar as políticas e práticas de forma rápida para que atenda à sociedade atual que está sofrendo ou passando por profundas transformações. Então nós temos um mundo que está passando por profundas transformações. Há bem pouco tempo, lembro ainda muito bem, que no meu início da carreira, na minha carreira profissional, estava ainda as organizações, né, funcionando de modo manual. Ainda estava começando, deixa eu dizer para vocês, né, vocês ainda são mais jovens, mas os professores já vão saber, né, já estudaram isso na faculdade, né? Estudaram na faculdade que as aulas, as provas, né, dos alunos eram rodadas em mimeógrafos. Se vocês forem olhar, fazer pesquisas de um tempo passado, na década de 70, um computador ocupava um prédio, um andar inteiro. Hoje nós temos computadores que a gente carrega na mão
E vocês colocam outro nome nele, colocam outro nome, e é mais potente que muitos computadores da década de 60 e 70. Professor, que negócio é esse do computador que a gente bota na mão? Eu não tenho computador, não. Ora, não tem. Não tem processador no teu celular? Tem. Não tem o armazenamento? Tem. Você tem uma interação? Tem. Tem entrada e tem saída? Tem. Processa dados? Processa. Então você tem no teu celular, é um computador. Botaram outro nome mais bonito, né? Celular, né? Mas não deixa de ser um computador. E veja só, de lá para cá, essas mudanças vêm acelerando cada vez mais. Só que as políticas e práticas, as políticas e práticas das organizações não evoluíram na mesma velocidade. Então agora precisamos, né, ter uma rapidez para atender essa sociedade que agora já é outra. E essas mudanças que vêm alterando, mudando, elas têm diariamente impacto nas questões éticas, nas questões legais, quanto às normas, ações e demanda também das pessoas. Os desafios agora são grandes. Muitas leis acontecendo, sendo atualizadas e inovadas, muitas normas sendo, ações e demanda da sociedade cada vez maior. Muita coisa vem acontecendo. E nós estamos aí, né, desenvolvendo a nossa atividade profissional e precisamos compreender que isso vem mudando de forma e muito acelerada. Um exemplo aí que a gente tem, colocou para vocês, um exemplo. Países desenvolvem ou revisam leis sobre temas muito atuais como plágio, pirataria industrial, ações discriminatórias, meio ambiente, responsabilidade social. Não tem? A gente está vendo aí o tempo todo acontecendo. Tudo isso a gente está vendo. Se vocês pegarem os noticiários, está vendo lá, foi aprovado a lei não sei o quê, está aí em discussão agora no nosso Congresso Nacional, a discussão de tornar permanente as flexibilizações da legislação trabalhista. Isso está mudando, mudou muito a forma das relações trabalhistas, e isso agora está sendo discutido, tá? Para se tornar permanente. Fiquem atentos, porque vai afetar muito vocês quando entrarem no mercado de trabalho. Também nós temos necessidade de fazer revisão de regulamentos, quanto aos aspectos comportamentais relativos a crimes comuns, direitos sociais e outros. Isso muito agora tem. Temos crimes comuns acontecendo aí, muito. Está vendo aí algumas partidas de futebol, algumas manifestações discriminatórias, e estamos tendo aí as leis mudando. Também temos a necessidade de fazer revisão, que é fruto do desenvolvimento social. E aí, pessoal, essa sociedade está sendo muito ágil, há muita rapidez, né, de comunicação e transporte. Muitas influências de culturas que vêm lá de outros lados do mundo. Estamos trocando aspectos culturais. A tecnologia cada vez mais avançada. Mas, de outro lado, nós temos também uma busca desenfreada pelo lucro e pelo poder. Aqui ainda precisamos evoluir muito nesse aspecto. Vimos durante essa pandemia muitas manifestações de solidariedade, uma postura ética, mas também
vimos e estamos ainda vendo manifestações dessas busca desenfreada por lucro e poder. Ainda temos muito disso acontecendo hoje, não é coisa de livro não, pessoal, é hoje mesmo. A gente está vendo aí produtos, né? Produtos sendo os preços aumentados de forma assustadora. Eles são, né, uma busca desenfreada. E essa preocupação que nos remete a fazer reflexões que deve ter diversos aspectos dentro das organizações. Uma delas é qual é a política interna que devemos ter ou atualizar. O nosso código de conduta, ele existe nas organizações ou precisa ser construído? O código de conduta empresarial, ele existe ou precisa ser construído? Os processos produtivos, certificações e forma de preservar o meio ambiente, hoje, estão adequados ou precisam ser repensados e revisados e buscado que eles atendam um conceito de sustentabilidade. Os profissionais hoje, como são avaliados? É pelo lucro que proporciona para a empresa? Ou é pelos resultados que ele proporciona para a sociedade? E, é claro, também um pouco para a empresa. Esses profissionais são avaliados como hoje? As estratégias de marketing e a forma com que as organizações se relacionam com a sociedade e também, não só a sociedade externa, clientes, fornecedores, mas também dentro da própria organização. Quais são essas estratégias de marketing? Os meios de comunicação que utilizamos, eles são adequados, são próprios, eles respeitam as participações? E veja só, pessoal, muitas organizações emitem relatórios, e esses relatórios são divulgados nas bolsas de valores e que vão representar o quanto a organização está focada em sustentabilidade e desenvolvimento. E também, né, vão refletir quais são as práticas éticas. E as ações sociais dessas organizações? Estão focadas? Né? Vimos recentemente aí a distribuição de lucros da Companhia de Petróleo Brasileira, aí, a Petrobras. A que custo foi obtido esse lucro para a sociedade? Tivemos aí prática, muitas, no meio, né, de combustíveis, aí, a dobrar os preços dos combustíveis nos últimos tempos. E depois a gente vê distribuição de lucro. E não foi lucro do ano, não. Foi lucro do trimestre. Então, nós podemos dizer, né, aqui, ó, essa questão, aqui, ó, busca desenfreada do lucro e do poder. Né? Manifestação aí do lucro e do poder, a Companhia de Petróleo Brasileira. Vamos ver, então, fatores fundamentais da ética empresarial. Então, nós estamos detalhando, pessoal. Vamos detalhando. Nós temos as 5 dimensões, agora vamos ver os fatores fundamentais para que a gente possa compreender melhor. Né? Dentro dos desafios da ética corporativa, nós temos esses fatores aí, né? A revisão das políticas
políticas, né, das normas, né, não pode dizer que um desenvolvimento ele deve ser feito apenas de modo formal. Pessoal, modo formal, imagina só, a empresa, as organizações têm lá. Eu já vi muitas organizações têm lá nossos princípios são. E aí, né? Fala lá de respeito à sociedade, ao consumidor e tudo mais, e tal, tal, tal. Fala um monte de coisa bonita. Tá lá no papel. Mas já vi, dentro dessa mesma organização, os desrespeitos que se tem com os clientes e com os próprios funcionários também. Então, essas revisões da ética corporativa, ela tem que estar também, respeitar as mudanças e o desenvolvimento efetivo. E vamos colocar aí, então, 3 fatores fundamentais para que ocorra uma revisão. E são os grandes desafios para desenvolver ética nas organizações. Fator 1. Como o desenvolvimento social e a comunicação nos deparamos em situações novas, diante de leis e a sociedade que nem sempre estão preparadas para essas novas leis, para essas novas situações, uma vez que muitas dessas normas, dessas leis, né, ao serem elaboradas, nem consideram a hipótese que aquele evento, aquela previsão possa ocorrer. E aí nós temos 2 caminhos que têm acontecido. Uma hipótese prevista nas normas, nas leis, que tem essa característica de hipóteses que possam nem sequer ocorrer. Né? Do tipo lá, né? A bagagem para acompanhamento de uma viagem para Marte vai ser gratuita e poderemos levar qualquer peso e tal. Porra, quando é que vai acontecer essa viagem para Marte? Esse evento pode até nem acontecer. Isso é um evento que pode não acontecer. Mas, de outro lado, temos muitos eventos que estão previstos em leis, mas que não são considerados. Professor, como assim? Eventos previstos em lei que não é considerado? Acontece, né? Dirigir com embriaguez não é um evento previsto em lei, com punições? Tem. Mas estamos vendo notícias nos jornais aí, nos meios, na mídia. Fulano de tal estava embriagado, atropelou e tal. E ele fugiu do local, se apresentou como advogado, 2 dias depois, vai responder em processo de liberdade. E a vida daquela pessoa que foi atropelada, que ficou mutilada, como é que ficou? Isso é um evento que acontece, mas não tem nada a ver. O outro fator que nós estamos falando, vamos anotar só o nome do evento mesmo, né? O outro fator que estamos falando é justamente a ética e a responsabilidade social deve ser práticas cotidianas. Não adianta ter um código de ética dentro da organização e ele ser simplesmente um livro, um papel que fica lá nas gavetas ou nos armários, nos arquivos da instituição, ou então está publicado lá no site. Né? Nosso código de ética, se vocês entram no site de muitas empresas, está lá, o código de ética da empresa está lá.
E fala muita coisa bonita, respeitamos e tal. Mas quando você vai ver no dia a dia, né, tem lá em algumas empresas, eu já vi isso, código de ética, que diz lá, né, que está dizendo lá que respeita os funcionários, que trata bem os funcionários, que é princípio ético, é tal. Mas contrata funcionário, faz convênios, contrata estagiários e coloca estagiários para exercer a função do funcionário, quando na verdade o estagiário é para realizar, ter um processo de complementação do seu aprendizado. É isso que a gente está dizendo, pessoal, de ter a ética e essa ética ser prática cotidiana. Se tem lá dizendo que é respeito aos funcionários, às pessoas que trabalham na organização, então, né, que contrate realmente o funcionário. Ou então, com relação aos clientes, né, já vi muitas organizações vende um produto, um eletrodoméstico, e esse eletrodoméstico apresenta defeito. A organização chega lá, o vendedor pega, a pessoa diz assim, quando a pessoa vai lá, não, o produto está com defeito, como é que eu faço e tal? O camarada assim, te vira lá na... Eu estou falando assim de uma forma bem hiperbólica para vocês perceberem, né? Às vezes o vendedor não vai falar, te vira lá, né? Ele fala assim, não, vai lá na assistência. Mas em outras palavras, umas palavras assim mais duras para vocês perceberem melhor, o vendedor diz assim, não, se vira lá com a assistência técnica, não tem nada a ver, eu já vendi, já recebi, não tem nada a ver mais contigo, não. Só se você vier comprar de novo aqui. É isso que ele está dizendo quando ele diz assim, não, você resolve sair, ele fala com aquela vozinha mansinha, né? Você resolve sair lá na assistência técnica. Só que aquele produto não tem assistência técnica em Joca Marques, não tem assistência técnica em Francinópolis, porque é um produto de alta tecnologia que você adquiriu e não tem lá assistência técnica, aí você tem que se virar e trazer esse produto para Teresina ou para levar para outros cantos. Isso é uma postura de uma organização que diz que tem respeito com seus clientes? Não é, né? Não faz nem sentido. O fator 3 diz respeito agora à multicultura. Muitas empresas, muitas pessoas falam assim, ter tolerância, né? Com as pessoas que têm. Não é ter tolerância apenas, pessoal. Mas é aceitar, é respeitar, conviver e saber que há muito que se aprender com a multicultura. Vou dar um exemplo para vocês, né, de uma questão desse respeito à multicultura e também às diversidades possíveis. Né? Vamos colocar assim uma coisa bem... né? Vocês já ouviram falar daquele cientista Steve Hoffman, né? Já? Ouviram? É um que tinha paralisia, né, praticamente total. Ele só funcionava praticamente o cérebro mesmo, né? Cientista renomado, né, das ciências espaciais aí, da astronomia, muito respeitado. Temos muito o que aprender. E temos muitos outros exemplos também. Temos muitos outros exemplos. Mulheres se mostrando que são capazes. Tá? Recentemente eu estive vendo uma matéria a respeito, né, um comparativo que se fez, né, uma indagação que foi feita a respeito do desempenho de jogadores de futebol. E aí pegaram jogadores de futebol de seleções da África e seleções da Europa, né? Isso considerando, né, um tempo mais atrás, seleções de times europeus, em sua maioria, ou quase totalidade, era composta de jogadores de cor branca. E os times africanos de cor negra.
Aí pegaram uma equipe, duas equipes, e pediram para avaliar. Colocavam sempre que o desempenho do time, da seleção africana, estava relacionado ao seu desempenho físico, do seu porte físico. Nada se falava de inteligência, de tática e de estratégias. Aí pegaram essas mesmas seleções, computadorizaram de forma que não seria possível mais identificar a cor da pele dos atletas e pediram para as pessoas avaliarem. Pasmem. Pasmem. O resultado foi o inverso. Aqueles times que eram europeus, né, quando computadorizados, para descaracterizar qual é a cor e qual era o país que estava ali, né, as mesmas pessoas colocaram, né, que seriam mais desempenho mais físico, e o que o desempenho de táticas, estratégias, de formas, né, estava nos outros times, que eram justamente os times africanos. Então temos muito que aprender, pessoal. Temos muito que aprender. Muito que aprender com a multicultura. Continuando falando sobre esses desafios, né, do fator 1, agora vamos especificar um pouquinho mais, né? Vamos detalhar um pouco mais esse fator 1. Como desenvolvimento social e evolução da comunicação. Nós sabemos que a sociedade é resultante, né, de uma evolução constante. Tanto temos a evolução da sociedade como das questões éticas, e isso é resultado desse contexto social. E aí, essa evolução, surgem novas demandas e que devemos nos adaptar a essas novas demandas. As novas demandas da evolução da sociedade e da ética. Como exemplo, para isso, as organizações precisam, né, ter políticas para quê? Como usar o computador nas empresas? Para realizar as atividades. E aí, veja só, dentro das organizações, as pessoas estão diante de um computador e têm atividades para se realizar da própria empresa, mas as pessoas também têm atividades pessoais. Qual é o limite que se estabelece, ou qual é o regulamento que se faz para utilizar os equipamentos, os computadores da empresa para atividades pessoais? O que deve ser aceito? Quão importante isso é para as pessoas, para a organização, para a sociedade? A utilização de computador da empresa para olhar figuras ou ter relações que podem ser consideradas imorais, como a empresa deve agir? Assim, o camarada está lá na coisa, aí está vendo lá imagens pornográficas, filmes pornográficos, ou outras coisas mais, né? Como é que a empresa deve agir? Qual é a política interna que a empresa deve adotar? E o que é? Qual é o conceito? Aqui vem uma coisa bastante importante. Qual é o conceito que é considerado e que a empresa deve considerar como imoral? Aqui nós temos a ver aqui os limites e a aceitação também, né? E como regular. O que é considerado imoral para uma empresa? Num tempo passado, né, olhar durante o trabalho mulheres com
com biquíni, de praia, essas coisas, né? Muitas delas eram consideradas imoral. Hoje, é. Como a empresa deve considerar isso? Temos outras questões também. Fraudes pela internet. Fraudes pela internet. Qual é o amparo legal? Qual é o comprometimento da empresa para que as pessoas não cometam fraude utilizando a internet dentro da organização? E como é que se caracteriza o comprometimento da empresa em relação às fraudes que podem acontecer na internet? Professor, como é que é esse negócio? Ora, dentro da empresa o camarada solta em um fake news que pode fazer um estrago enorme, né? E aí, como é que fica isso? Pessoal, não é fácil, né? Já fez, foi voltar? Voltar ao fator 1, né? Vamos aqui nos exemplos agora do fator 1, né? Plágio na internet. Como é que eu caracterizo um plágio na internet? A empresa, como é que ela vai fazer para dizer que é uma situação de plágio na internet? Professor, como é que faz isso dentro da empresa, plágio na internet? Ora, é o Ctrl+C, Ctrl+V, meu irmão. O Ctrl+C, Ctrl+V, o camarada pega lá um Ctrl+C, Ctrl+V e prepara seu relatório. Cometeu uma fraude. Como é que eu vou caracterizar isso? A participação em redes sociais. A empresa deve proibir, deve regular ou deve ficar omissa na participação em redes sociais? E aí, pessoal, como é que se proíbe e como é que se regula? E eu vou dizer mais, né? As pessoas participam de redes sociais e muitas das vezes, vamos dizer, tem uma equipe de vendas e ela utiliza a sua rede social para divulgar seus produtos e realizar vendas. E como é que isso aí está regulado dentro da organização? Está usando uma rede particular? Como é que está regulado isso? Espionagem ou competições desleal com concorrentes. Como é que eu posso prevenir? Bom, o funcionário tem acesso aos projetos cada vez mais avançados da organização ou tem acesso participando de programações de promoções dentro da organização, mas aí ele comenta com a sua namorada, com seu pai, com a sua irmã, e coincide que eles trabalham no concorrente. Dentro da sua política, das suas propostas, né? Quais são ações que devem ser adotadas para prevenir? Ou essa questão ela deve ser proibida? O que eu faço com os produtos eletrônicos? Com as embalagens de produtos agrotóxicos ou de outras embalagens de produtos que podem contaminar o ambiente? Como é que eu regulo isso? Mas pessoal, não adianta fazer uma política de descartes de produtos que podem contaminar se não proporciona uma estrutura para que realmente aconteça. Assim, a nossa empresa ela é rigorosa nesse negócio de descartes, né? Nós contribuímos com o meio ambiente porque nós temos uma política de recolher os celulares que usam bateria de lítio que pode contaminar o solo. Quantos de vocês já viram, né, ao trocar um celular? Onde é que vocês descartam o celular?
Ah, professor, eu já vi aqui o meu vizinho aqui, ó, ele comprou um celular novinho, aí o velho ele pegou, vendeu lá no troca-troca. Ou então ele, como ele estava quebrado a tela, não tinha mais jeito, não tinha mais conserto, ele jogou no lixo mesmo. Foi lá no lixão, né? Então adianta ter, dentro da política lá da empresa, do fabricante, dizer que adota uma política de preservação de sustentabilidade e recolhe os lixos eletrônicos, né? Se na prática não faz nada. E aí como nós vamos fazer isso? Outro exemplo também, né? Outro exemplo. Muitas empresas colocam o Código de Defesa do Consumidor, que está lá exposto na empresa, lá no caixa, e a empresa coloca lá ainda assim, olha, nós respeitamos o Código de Consumidor e está aqui o Código de Consumidor. Ora, o camarada praticamente não sabe nem ler, como é que ele vai fazer isso, meu irmão? Como é que ele vai fazer isso? Não sei, né? Como é que se vai fazer? Realização de divulgação de cidadania, como se fazer isso, como instituir e incentivar que as empresas, que as pessoas, os funcionários possam participar. Qual o grau de comprometimento da empresa e dos seus funcionários? Assédio moral, como é que é tratado assédio moral, sexual, discriminação racial, social, qualquer outro tipo de discriminação? Como é que isso vai prevenir? Recentemente tivemos aí numa grande instituição brasileira, né, do sistema financeiro, Caixa Econômica, a gente tem que dizer mesmo, porque o comandante máximo lá estava com assédio, né, com as funcionárias. Foi denunciado e a coisa está aí rolando o processo. Está rolando esse processo aí. Como é que a gente previne isso? Qual é a postura? A nossa empresa aqui tem um código de ética, de sei o que prevê isso aqui. Fizeram nada, estava fazendo, o comandante máximo estava fazendo isso. Bom, colocamos aí diversos exemplos, pessoal, mas aí foi só uma parte ilustrativa para vocês verem quanta preocupação temos que ter. E precisamos ter uma postura, que possa levar a empresa adiante. E a falta de uma postura e de ação, pessoal, pode levar a um desgaste da imagem da empresa e da instituição. Então vamos ser ágeis para mudar isso. Só para a gente concluir aqui, o fator 2 e o fator 3 são curtinhos, vamos conversar com eles aqui um pouquinho, A responsabilidade social deve ser prática cotidiana, Pessoal, as empresas têm que ter suas políticas e ações no seu dia a dia para que aconteça. Não adianta fazer um código de ética que seja altamente rígido, mas ele está lá, na prateleira. A empresa coloca na sua missão e tal, essas coisas todinhas, mas na verdade o funcionário nem sabe qual é a missão da empresa dele. E essas posturas, pessoal, deve ser encaminhada e tocada à frente, principalmente pelo seu gestor. E o fator 3, necessidade de convívio. Pessoal, aqui nós temos que aprender muito ainda, a conviver com as diferenças, gerenciar práticas e políticas éticas para contribuir um relacionamento harmônico e respeitável. E isso, pessoal, tem que ser em todos os sentidos mesmo, de todos os níveis. E essas diferenças podem ser por diversos motivos, essas diferenças cultural, social, e até mesmo pelas próprias experiências que as pessoas têm dentro da empresa e fora da empresa. Eu já vi, eu sou mais experiente que você e tal, e discrimina mesmo. E as empresas devem proporcionar uma convivência e que haja respeito entre ambos.
E essas riquezas, pessoal, é que vai fazer a diferença para as instituições cada vez avançar mais. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ver que essa convivência vai ser bem melhor para todos. E isso vai dar um impacto muito forte dentro da organização. Tá? E não fazer, o impacto vem de forma negativa para vocês. Né? Então, temos esses aspectos todos aí. Bom, com isso, pessoal, nós comentamos aí com vocês esses 3 fatores. Tá? Vamos dar uma pausazinha, que o nosso limite de tempo já está até estourado, né? Vamos dar uma pausazinha e volto já já com vocês para a gente começar a avançar um pouco mais, tá bom? É rapidinho, tá de volta.